bem com você? O nosso vídeo de hoje traz um assunto muito interessante, que inclusive a pauta foi uma sugestão da nossa amiga professora em São Paulo, Andréa Paeiro. Muito obrigada, Andréa, por sua sugestão. E fala sobre a ansiedade nos estudantes durante esse período pós-pandemia. Você que é mãe, que é pai, que conhece alguma estudante, você que é professor, professora, tem notado alguma diferença em alguns alunos, em alguns filhos em sala de aula, alguma estudante? Será que a pandemia ela aumentou, intensificou ou gerou casos de transtornos de ansiedade? E o que isso pode ocasionar no desenvolvimento escolar? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ao nosso canal Litoral na Mídia uma psicopedagoga que vai nos trazer resposta a essas perguntas. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso canal. Olá, eu sou Patrícia Ribeiro da Silva, sou psicopedagoga e eu venho conversar com vocês um pouquinho a respeito da ansiedade e o processo de aprendizagem. Mas antes de a gente falar, sobre a ansiedade no processo de aprendizagem, a gente precisa identificar o que é a ansiedade. E a ansiedade, ela já é um sentimento natural do ser humano. Todos temos esse sentimento, assim como nós temos o sentimento da alegria, da tristeza, também temos conosco o sentimento da ansiedade. E a ansiedade, ela é uma expectativa do novo, né? Então, a ansiedade é uma expectativa daquilo que a gente ainda não conhece. Já em relação à educação, a gente observa sim que houve um crescimento da questão de alunos mais ansiosos, com um transtorno de ansiedade. Porém, eu não vejo que seja relacionado somente à pandemia. A pandemia potencializou os sintomas, mas isso já vinha sendo um quadro recorrente antes da pandemia. Geralmente, o professor ele tem como mediar esse sentimento de ansiedade em sala de aula. Como? Antecipando os acontecimentos. Como a ansiedade é a expectativa do novo, aquilo do desconhecido, então ele pode antecipar em relação às aulas, o que eu vou fazer na próxima aula, em relação às provas, então fazer um calendário de prova. E aí eu começo a minimizar esses sintomas de ansiedade. E quais seriam esses sintomas? Imagina uma criança se preparando para uma prova, uma avaliação, Ela sente nervosismo, ela sente cansaço, ela sente palpitação, A respiração irregular no momento da prova. Isso tudo causa impacto diretamente na aprendizagem. Uma criança que ela está irritada em sala de aula, ela não consegue focar, prestar atenção. Se ela não presta atenção, a memória dela está sendo prejudicada e automaticamente não vai consolidar o processo da aprendizagem. Então, a gente precisa observar. O professor ele tem muito a questão de mediar, e muita questão de observar, de acolher, e conversar com essa criança sobre as questões que trazem para ela insegurança. Quando eu não antecipo os acontecimentos, eu causo nessa criança uma sensação de insegurança. E caso a criança ela apresente sintomas de transtorno de ansiedade, de que forma que a família pode auxiliar a criança nesse processo? Então, a família ela pode auxiliar a criança através da escuta, através da comunicação, através da observação. Então, uma escuta de qualidade. Uma escuta sem julgamento. Eu vou escutar e vou acolher aquilo que a criança necessita ser acolhida naquele momento. Quando eu vou me comunicar com essa criança, eu vou conversar com ela, não com receitas prontas, Não vou vir com ela já com um formulário que tem que ser assim, Não, nós vamos conversar, nós vamos tentar arrumar uma forma de que fique bom, tanto para a criança quanto para o adulto.
né? A questão da observação. Existem gatilhos que vão fazer com que a criança ela desenvolva os sintomas, né? Ela apresente os sintomas com maior intensidade naquele momento. Então, eu preciso observar o meu filho, eu preciso observar esse estudante em sala de aula para eu saber quais são os gatilhos. Opa, o que está acontecendo que agora mudou o comportamento? Alterou o tom de voz, né? Tá com tremor, tá com excesso de suor. Então, eu preciso, sim, a família e a escola precisam observar para tentar identificar quais são os gatilhos, o que acontece que a criança desenvolve o transtorno de ansiedade. Dessa forma, a gente consegue minimizar os impactos da ansiedade na criança. A criança, ela não tem maturidade para lidar com os sentimentos. Às vezes, ela nem sabe nomear os sentimentos. Então, é muito importante que a gente acolha essa criança, que a gente converse com ela, né? Por quê? Porque quando a criança está ansiosa, ela vai dizer para o professor, ela vai dizer para o pai, para a mãe que ela está com dor na barriga. Porque ela não sabe identificar o sentimento, né? O que ela está sentindo naquele momento. Então, eu estou com dor na barriga. Outra questão é o adolescente. O adolescente, às vezes, ele não quer se comunicar. Ele se fecha, né? No quarto, ele usa o fone de ouvido, né? E ele não quer se comunicar, mas você percebeu uma agitação? O comportamento está diferente. A respiração dele, né? A respiração é uma respiração irregular. Isso tudo são sintomas de crises de ansiedade, né? Outra questão, o coração acelerado. Às vezes a criança diz que o coração está acelerado, palpitando. Sintomas de ansiedade. A falta de ar. E dentro do ambiente escolar, uma coisa que é muito evidente é a falta de atenção e concentração. E aí, com a falta de atenção e concentração, causam as dificuldades de aprendizagem. Então, é muito importante que essa criança, que esse adolescente em idade escolar seja acompanhado, né, pelos seus professores, seja observado pelos seus professores, seja acolhido, né, pelos seus familiares. E caso seja identificado os sintomas de ansiedade, que você procure, né, um especialista da área, um psicólogo, de repente o pediatra da criança. Converse para vocês juntos acharem a melhor forma, né, de atender a necessidade da criança. Muito interessante a fala, as orientações da psicopedagoga Patrícia, e a observação, ela é muito importante, como falado por ela, na hora de identificar e também acompanhar, ajudar ao estudante a tratar do transtorno da ansiedade, além, é claro, de levá-lo ou levá-la a um profissional da área. Agora, um recadinho para você que tem sempre nos acompanhado. Deve ter percebido que nós atrasamos um pouco na postagem do nosso vídeo esse mês, conforme havíamos combinado que seria toda segunda, quarta-feira de cada mês. O motivo é que nós tiramos uns dias de férias, né, para descansar, e nesse friozinho foi muito bom, mas nós continuaremos focados em postar a partir do próximo mês os nossos vídeos toda segunda, quarta-feira, tá bom? Não vamos quebrar aí essa fidelidade, esse compromisso que nós temos com você. Agradecemos a Patrícia, a psicopedagoga, que se dispôs com toda a prontidão, como todos os outros entrevistados que já trouxemos até aqui, a falar, a explicar sobre o tema, nos trazer dicas tão importantes. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo que postamos aqui e até o próximo mês, se Deus assim nos permitir. Tchau!